Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os eminentes colegas, Ministério Público, advogados e todos que nos acompanham. Senhora Presidente, gostaria inicialmente, independentemente das posições de cada voto, de cada colega, de enaltecer a qualidade dos votos, a qualidade dos debates, o alto conteúdo jurídico dos votos aqui proferidos. E gostaria de fazê-lo, cumprimentando a todos, no voto trazido pela ministra Rosa Weber. Voto trazido por Sua Excelência, seja no conteúdo, seja na sua forma, é um voto primoroso. Um voto primoroso e me fez, e disse a ela em particular, vou dizer de público, ter uma inveja boa, porque a técnica do voto de Sua Excelência, nós só ficamos sabendo a posição de Sua Excelência quando já se chegava ao seu desfecho. Me fez lembrar, ministro José Celso de Mello, de votos que eu ouvia há muitos anos do ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, em que Sua Excelência construía o diálogo e a dialética ao longo do seu voto. E ficávamos nós naquela situação, qual será o deslinde deste brilhante voto? Seja um voto com o qual possamos concordar ou discordar, mas um voto que é um voto realmente extremamente respeitável. Gostaria de dizer, senhora Presidente, que a minha ideia era ler o meu voto à sua completude, como todos nós, né? Gostaríamos de fazê-lo, mas não vou, diante do adiantado da hora e de eminentes colegas, que são os mais antigos da Corte e que sempre aprendo também com Suas Excelências, como com todos, mas especialmente com o respeito que todos sabem que eu tenho pela antiguidade. Eu sou daqueles que ainda entende que a antiguidade é posto e que a presidência deve ser sempre respeitada. Então, é assim que eu me conduzo aqui, desde que eu assumi, mas desde antes, Vossa Excelência sabe disso, desde quando era advogado na minha vida em Brasília, desde 1995. Gostaria, senhora Presidente, de destacar um ponto. E primeiro, as premissas trazidas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, também no seu brilhante voto, são importantes. E nós temos que destacar. Mas, muitas vezes, me desculpe, eu não estou aqui a contrapor aquilo que Vossa Excelência disse, mas é importante dizer que se faz justiça também aos mais desvalidos. E aqui eu gostaria de citar, eu já fiz isso em voto proferido na turma, no HC 143.247, em que fiz menção, senhora Presidente, ao belíssimo trabalho do Conselho Nacional de Justiça no que pertine às audiências de custódia. E os números são impressionantes. Eu mesmo tomei conhecimento desses números quando Vossa Excelência me designou para ir falar sobre eles na Organização de Direitos Humanos das Nações Unidas, que tem uma seção que acompanha esta questão das prisões, das detenções que são feitas sem os devidos fundamentos. E fiquei impressionado, porque não tinha conhecimento. E essa política pública, vamos chamar assim, que foi estabelecida pelo Poder Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, na presidência do ministro Ricardo Lewandowski, e que Vossa Excelência dá continuidade e que, com certeza, é uma política extremamente relevante, traz números impressionantes, que, embora não diga respeito à questão direta que está em julgamento, mas entendo importante mencionar, até por mérito a Vossa Excelência, atual presidente do Conselho Nacional de Justiça, e ao ministro Ricardo Lewandowski, que foi aquele que iniciou esse programa. Vejam, quando eu fiz esse levantamento foi em 2017. O programa das audiências de custódia, no levantamento que foi feito de 24 de fevereiro de 2015, a junho de 2017, portanto, 2 anos e 4 meses,
28 meses, em 28 meses, ministro Fachin, eminentíssimo relator deste feito, de 259 mil em 2 anos e 4 meses, audiências de custódias, 45% resultaram em liberação imediata daqueles que foram apresentados por flagrância ao juiz. Com ou sem medidas cautelares, muitas delas com medidas cautelares. O que representa 116 mil pessoas que, se não fossem as audiências de custódia, estariam presas sem fundamento. E aqui eu disse no voto proferido no HC 143-247, na segunda turma, que aí nós estamos falando exatamente, ministro Barroso, dessa população mais pobre, da população que realmente não tem acesso, muitas vezes, à justiça. Porque, como mencionou o ministro Gilmar Mendes, a Defensoria Pública não tem estrutura suficiente para atender toda essa população. E essa política pública colocou em liberdade imediatamente 116 mil pessoas. Não estamos falando de uma ou duas pessoas. Entre essas, ministra Rosa, entre estas, 12 mil, em relação a 12 mil dessas pessoas, foi aberta investigação para apurar tortura e maus-tratos. 12 mil. Isso é um reflexo da sociedade desigual que nós temos e da falta de justiça concreta na realidade social. Mas, ministro Toffoli, só para aderir, eu considero e sempre homenageio o ministro Ricardo Lewandowski pela iniciativa. A audiência de custódia tem todo o meu apoio e foi uma inovação revolucionária e, portanto, nós estamos de pleno acordo quanto a isso. Exatamente nesse sentido que nós estamos fazendo, o Supremo está fazendo, o Conselho Nacional de Justiça o ministro está olhando para essa população. Que fez um trabalho por todo o Brasil, comparecendo às audiências em todos os estados brasileiros para apresentar. Sou testemunha dentro da continuidade, até pelas dificuldades que ainda há, especialmente no interior, mas o ministro Ricardo Lewandowski, seja dito que, entre outros muitos trabalhos que deixou, o da audiência de custódia representa um passo muito importante para que a gente tenha esses números que Vossa Excelência apresenta. E também, senhora presidente, eu gostaria de dizer que, tal qual a ministra Rosa Weber, eu sigo o princípio da colegialidade e tenho aplicado nos HCs que monocraticamente decido exatamente o precedente de 2016, já multicitado por todos aqui que já se manifestaram. E tenho o feito, e inclusive o faria na turma, ministro Fachin. Vossa Excelência é testemunha. Por exemplo, recentemente tivemos uma divergência de visão quanto à aplicação da TR ou do IPCA, em matéria de reajustes de questões trabalhistas. Tinha inúmeras ações que eu havia pedido vista de Vossa Excelência, e no momento que a turma, num outro caso, que não era esses que eu estava com vista, firmou o entendimento no sentido da posição de Vossa Excelência, eu devolvi todas as vistas acompanhando Vossa Excelência, embora já tinha decidido monocraticamente no outro sentido. E assim sempre tenho feito em relação aos casos e fiz em relação a estes casos. Mas também, como é de conhecimento de todos, quando o tema volta ao plenário maior, ao pleno, eu entendo sempre reaberta a tese e a questão. Eu entendo que não há vinculação deste plenário sequer à súmula vinculante, senão nós petrificaríamos o direito. Muito menos a repercussão geral. Vejam que o ministro Menezes Direito, saudosa memória, a quem tive a triste honra, pelas circunstâncias de suceder nessa cadeira,
Sua Excelência colocou o recurso extraordinário 578.635 do Rio Grande do Sul em repercussão geral. E o que o tribunal assentou na relatoria e na voz de Menezes Direito? Direito tributário, contribuição social destinada ao INCRA, exigibilidade das empresas urbanas. Ausência de repercussão geral. Ausência de repercussão geral. O tribunal recusou o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Ficaram vencidos na ocasião ministro Gilmar Mendes e ministro Marco Aurélio. Eu, já como juiz, coloquei esse mesmo tema no plenário virtual novamente. E o que sucedeu? Trata-se do recurso extraordinário 630.898 do Rio Grande do Sul, julgado pelo plenário virtual e finalizado em 3 de novembro de 2011, direito tributário, contribuição destinada ao INCRA, referibilidade, recepção pela Constituição Federal de 88, emenda constitucional número 3301, natureza jurídica, existência de repercussão geral. Decisão: o tribunal reconheceu a existência de repercussão geral de questão constitucional suscitada. Não se manifestaram os ministros tais. Vejam, não há petrificação de jurisprudência. Não há. E o tema vindo ao plenário maior, seja o plenário maior virtual, seja o plenário maior físico, que ora estamos aqui, eu entendo pela possibilidade de se reabrir, como diria o ministro Marco Aurélio, o embrulho e enfrentarmos a questão de fundo. Por isso que eu vou pedir as mais respeitosas vênias aos brilhantíssimos, bem fundamentados votos proferidos, e dos quais eu vou divergir em parte. Eu divido em parte, porque a minha posição é de todos conhecida desde o julgamento da ação declaratória, da medida cautelar, nas ações declaratórias 43 e 44 de relatoria do ministro Marco Aurélio. Excelência votou atendendo o pedido sucessivo. O pedido sucessivo. O pedido sucessivo, que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É a questão relativa e que me impactou os dados trazidos pela Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública atende exatamente esta população desvalida. A Defensoria Pública, até por lei, é vedada a ela a atuar em defesa de pessoas que têm condições econômicas. Ela não está atuando na Lava Jato? Não sei. Em Curitiba? Provavelmente não. Provavelmente não. A não ser, eventualmente, naqueles casos que a pessoa não apresenta advogado e aí faz uma nomeação ad hoc por ordem do próprio juiz ou do magistrado. Pois bem, os dados que me impactaram, e honrosamente, de maneira aliana e sempre bastante polida, o ministro Luiz Roberto Barroso fez menção a esse meu posicionamento, até antes mesmo de eu votar, mas Sua Excelência já tinha conhecimento de que eu, assim, votaria, fez sugestão, inclusive, para que eu refletisse a questão relativa ao momento jurídico do ato processual dentro do STJ, que seria aquele aferível para fins de uma eventual execução já da pena, numa ideia de trânsito em julgado ficto, que foram os termos, salvo engano, que o ministro Teori Zavascki utilizou naquele HC anterior. Pois bem, essa é a minha posição, e todos têm conhecimento. E a ministra Rosa Weber lembrou aqui, com teoria jurídica respeitável, que não há uma decisão certa e uma errada. Se nós formos lá na moldura de Hans Kelsen, talvez o maior jurista do século XX, tive a oportunidade de escrever na apresentação de um livro, repetindo um outro autor e subscrevendo a sugestão deste outro autor, que, se houvesse um prêmio Nobel na área jurídica, Kelsen, com certeza, deveria ter sido agraciado por tal prêmio. Quando esse eminente, que foi ministro da Corte Constitucional Austríaca, quando esse eminente professor e teórico do direito
na sua teoria pura, fala da moldura, ele diz o seguinte: as lacunas, elas vão ser preenchidas, as lacunas normativas, da moldura normativa, vão ser preenchidas pelas decisões específicas por parte do intérprete, do magistrado. E dentro dessa moldura, cabe realmente, muitas vezes, de acordo com a situação jurídica, cabe diferentes olhares. Mas o que Sua Excelência, o eminente professor e o teórico Hans Kelsen dizia também é que nós temos que procurar, dentro do próprio sistema jurídico, os fatores de preenchimento dessas lacunas. E daí ele ter denominado a sua obra de teoria pura. E já na abertura de sua obra, ele é muito claro e específico ao dizer: eu não desconheço outras ciências, eu não desconheço outras realidades, eu não desconheço outros fatores, mas temos que ficar dentro do mundo normativo, e daí o nome teoria pura do direito, criando uma metodologia que todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos por seguir, que é, no que diz respeito, pelo menos, aí à pirâmide das normas. Nesta parte, não há controvérsia. Em relação a se ficar dentro da moldura normativa ou buscar fatores externos ao direito, nós estamos aí com, e surgiram, pós-teoria pura do direito, o novo constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, o realismo jurídico, etc., a teoria econômica do direito, e tudo isso é hoje aplicável e se fica naquela discussão qual é o parâmetro metodológico mais adequado. Talvez eu seja um tanto quanto conservador, ministra Rosa Weber, porque eu acabo seguindo muito mais o velho Kelsen e ficando dentro do enquadramento normativo. E buscando soluções, sem desconhecer a realidade, sem desconhecer o realismo jurídico, sem desconhecer os fatores sociológicos, econômicos, consequencialistas, mas buscando as soluções dentro da ordem jurídica normativa. E é por isso que, já disse aqui outras vezes, seguindo um professor meu que me honrou sendo colega em 2 colegiados, inicialmente em 1989, no colegiado ministro Celso, ministro Alexandre e ministro professor Ricardo Lewandowski, da congregação do Largo São Francisco, faço referência a Hérios Grau, e que depois, muitos anos depois, fui ser colega aqui no Supremo Tribunal Federal. E Sua Excelência sempre disse: os conflitos não brigam entre si, ele não vê sair da letra da Constituição um princípio e outro princípio de cá e eles entrarem num embate. As normas, e inclusive os princípios, eles incidem no campo normativo. Eles não brigam entre si. Ele é crítico da ponderação, da metodologia da ponderação, como todos sabem, ele aqui tantas vezes o repetiu. Por isso, embora tenha aqui o voto por escrito, eu vou destacar, no momento, o campo normativo. Vamos à Constituição e ao Código de Processo Penal. Artigo 5º da Constituição, que trata exatamente dos direitos fundamentais e dos direitos e garantias individuais. O inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Dias Toffoli, Vossa Excelência me admite que participe do seu raciocínio. Vossa Excelência
assenta que é possível haver sanção sem a culpa estar selada? Porque a pena, a execução da pena é sanção. É apenas sanção sanção penal. Aí qual é o momento em que se passa a ter apenas sanção? É neste ponto que eu vou desenvolver, e para chegar até a resposta da pergunta de Vossa Excelência é exatamente o raciocínio que eu estou a desenvolver. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aqui nós temos, e tivemos até 2011, quando o legislador ordinário altera dispositivo do Código de Processo Penal, uma lacuna do ponto de vista do direito constitucional. O que é culpado? O que é culpado? E essa lacuna, dentro da metodologia kelseniana, tem que ser resolvida pelo juiz. Tem que ser resolvida pelo juiz. Quando o Supremo, em 2009, veio a decidir no sentido de aplicar o trânsito em julgado como preenchimento da lacuna, esgotados todas as hipóteses de vias recursais, superando a interpretação que fazia do vetusto CPP, que não dava efeito suspensivo ao recurso extraordinário, que naquela época representava extraordinário e o hoje especial por superior de justiça. Em 2011, sobreveio alteração normativa que introduziu o artigo 200, que alterou o artigo 283. E aí, a regra específica passou assim dizer: ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Ora bem, então procurou aqui o legislador ordinário, inclusive, a positivar uma posição que o Supremo veio a tomar do ponto de vista interpretativo, dizendo que a prisão tem que ter fundamento. O dispositivo constitucional, todos nós sabemos, ele surgiu exatamente para acabar com a prisão administrativa, que era prevista no vetusto CPP. Ainda vigente, mas com alterações, e esse capítulo foi derrogado por legislação posterior, mas antes da legislação, pela própria não recepção pela Constituição de 88, exatamente por conta do inciso 56 do citado artigo 5º da Constituição Federal. Ora bem, então nós teríamos aqui a necessidade de fundamentar a prisão. Fundamentar a prisão. E qual é o momento de se considerar culpado? A leitura e a interpretação que determina o trânsito em julgado de todos os recursos possíveis, como sendo o momento em que a prisão pode ser aplicada como prisão-sanção, seria o trânsito em julgado tanto do RE, tanto do RESP no Superior de Justiça, quanto do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. E por que, então, se estou dizendo e lendo da norma, e aqui a norma é clara... Excelência, me permite mais uma parte? Eu traria também, a balha, o parágrafo 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal. Pois não. O juiz decidirá fundamentadamente, isso ao prolatar a sentença condenatória ou o acórdão condenatório, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de que prisão? De prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Sem falar da Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais
sempre que trata... Seja preventivo é sempre possível, em qualquer fase, desde que atendidos os requisitos do 312 do Código de Processo Penal. E a lei de execução penal, ela sempre diz com sentença transitada em julgado, e não com culpabilidade. Não com culpabilidade. Mas por que, então, eu acabei por votar na ação declaratória 43 e 44, não pelo trânsito em julgado, acompanhando o eminente relator, ministro Marco Aurélio, que assim o propôs? Mas é que Sua Excelência suscitou que havia também o pedido subsidiário. E a Defensoria Pública trouxe vários elementos a respeito desse pedido, e mais do que isso, e eu disse no meu voto, a existência da repercussão geral. Com a repercussão geral, não existe mais um recurso extraordinário, com a devida vênia daqueles que entendem de modo diferente, mas eu entendo que não existe mais um recurso extraordinário subjetivo. Por quê? Com a emenda constitucional 45 e a criação do sistema de repercussão geral e a legislação que o regulamentou e o nosso regimento transformou o recurso extraordinário, todos esses dispositivos, essas normativas, transformou o recurso extraordinário em algo objetivo. E aqui eu já disse várias vezes que eu tenho muita resistência em estabelecer súmulas vinculantes em matéria penal e também repercussão geral em matéria penal, mas se estabelece. Recentemente, por exemplo, coloquei 2 temas em repercussão geral, em matéria penal. Doutora Raquel Doge, 2 recursos, nos 2 casos, recursos do Ministério Público. Recursos do Ministério Público. Vou citar esses exemplos para demonstrar que uma repercussão geral em matéria de recurso extraordinário, só na hipótese de isso irradiar para outras circunstâncias e não para o caso subjetivo e concreto. Quais são esses casos que eu coloquei em repercussão geral e os eminentes colegas acompanharam no sentido de entender que havia matéria constitucional e que o tema suscitava repercussão geral? Repercussão geral no recurso extraordinário 1.055.941 de São Paulo, recorrente ao Ministério Público. A emenda diz o seguinte: processual penal. Compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pelo fisco no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem a intermediação do Poder Judiciário. O tribunal, no acórdão, entendeu que essa transferência era nula. O Ministério Público recorreu com extraordinário. Eu entendo que esse é um tema de natureza constitucional, e a Corte assim o entendeu no plenário virtual acompanhando a proposição, e nós vamos enfrentar esse tema de fundo, dando repercussão geral. Um outro caso, repercussão geral no recurso extraordinário com agravo 1.042.075, Rio de Janeiro, constitucional, processual penal, perícia realizada pela autoridade policial em aparelho celular encontrado fortuitamente no local do crime. Acesso à agenda telefônica e ao registro de chamadas sem autorização judicial. Acórdão recorrido em que se reconheceu a ilicitude, ou seja, a ilegalidade da prova, recorrente ao Ministério Público, portanto. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 67, por violação do sigilo das comunicações. Constituição Federal, artigo 5º, incisos 12. Questão eminentemente constitucional. Matéria passível de repetição em inúmeros processos. Aqui o que aconteceu? A vítima foi assaltada, o celular do assaltante caiu no chão, a vítima levou o aparelho celular à delegacia de polícia, a delegacia de polícia acessou o aparelho e logrou localizar o suposto, ou, no caso, aquele que operou o assalto, suposto assaltante, e depois o que houve é que o acórdão recorrido entendeu que essa prova era nula, porque teria que ter uma ordem judicial. Tema de pode acontecer no cotidiano de qualquer um.
essa prova, ela é acessível ou não é acessível? Coloquei em repercussão geral. Agora, vejam, esses temas acabam por sobrestar uma série de decisões, enquanto não for julgado pelo plenário maior, ministro Celso, sobre estas ações penais. Aí pode até se discutir, mas como é que fica a prescrição? Vai suspender a prescrição durante esse sobrestamento? Nós não temos ainda um posicionamento claro sobre isso. E nós sabemos que nós temos muitas repercussões gerais para julgar. Eu estou, inclusive, dando preferência a essas de matéria penal para que logo nós as enfrentemos, porque existe esse drama da necessidade de uma prestação jurisdicional célere, principalmente em matéria penal. Mas vejam que os limites da repercussão geral são bem afunilados e objetivaram, então, o recurso extraordinário para questões que tenham irradiação em inúmeros outros possibilidades fáticas. De tal sorte que, por isso, numa leitura dentro do enquadramento normativo, que diz que é o trânsito em julgado, esse trânsito em julgado pode demorar muito para chegar realmente. E o recurso extraordinário não tem mais subjetividade, então ele perdeu essa qualidade. Daí porque aderir ao pedido sucessivo no sentido de, então, vamos aguardar a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Até porque, e um outro argumento que usei no meu voto, o Superior Tribunal de Justiça, pelo mandamento constitucional, ele não é somente aquele que uniformiza a legislação federal, mas ele também uniformiza a jurisprudência. Ele uniformiza a jurisprudência de 27 tribunais de justiça e 5 tribunais regionais federais na aplicação e interpretação da lei federal. E a Defensoria, neste ponto, demonstrou divergências enormes entre tribunais de justiça, citando mais especificamente em mesmas matérias e temas jurídicos entre, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em determinado tempo, o de São Paulo mais punitivo, o do Sul mais liberal. Os recursos em São Paulo apresentados pelos acusados, os no Rio Grande do Sul sobre o mesmo tema pelo Ministério Público. E muitas vezes, ministro Barroso, por isso que eu fiz questão de citar um caso meu que eu dei provimento do recurso extraordinário, o caso deste promotor, nós damos provimento ao recurso da acusação. E o STJ também o faz. O Superior de Justiça também o faz. E em relação aos dados trazidos por Vossa Excelência, que, inclusive, eu me sinto particularmente honrado com a pesquisa que Vossa Excelência fez, junto com o eminente e respeitável ministro do Superior Tribunal de Justiça, doutor Rogério Schietti, ministro Rogério Schietti, pessoa com quem tenho uma admiração particular e especial e uma competência admirável, conhecimento jurídico. Ao fazer esse estudo, eu me senti honrado, porque era uma resposta, uma maneira de responder àquela proposição de uma terceira via para a solução deste drama, da letra da Constituição e da lei, com uma realidade que nós não desconhecemos. Pois bem, mas como já tivemos oportunidade de dialogar em privado, Vossa Excelência não colocou a questão dos habeas corpus. Não houve a pesquisa e muitas vezes, como foi dito no voto do ministro Gilmar Mendes, os habeas corpus são substitutivos de recurso especial ou de RE. A pesquisa está em curso. Está em curso. Ministro Toffoli, se Vossa Excelência me permitir, na última sessão que tratamos do tema, eu trouxe uma pesquisa que fiz quando ocupava um honroso cargo de presidente e verifiquei que nos últimos 15 anos a média de concessão de HCs e RHCs nesta Suprema Corte era em torno de 22,5%, ou seja, quase um quarto dos HCs que aqui aportavam, que é um número muito significativo. Mas só para observar, eu no meu voto fiz a ressalva de que os habeas corpus nós não estaremos restringindo.
portanto, não é afetado pela posição... Não, mas isso mostra, data vênia, o grau de possíveis equívocos cometidos pelas instâncias inferiores. É que boa parte desses habeas corpus, ministro Lewandowski, e eu não contesto as estatísticas, porque eu não vi, mas na primeira turma, certamente não tem esse percentual, não é para absolvição. Muitas vezes é para mandar reapreciar uma determinada questão, muitas vezes diz respeito à questão, do regime, possibilidade de progressão. Quer dizer, os casos de efetivo impacto sobre a liberdade são bem mais modestos. Agora, eu concordo com o ministro Toffoli e com Vossa Excelência, quer dizer, qualquer pessoa que tenha passado um dia presa injustamente é terrível. E, portanto, eu acho que o sistema deve ter válvulas de escape. O único argumento que eu observei é que tudo que é humano na vida tem uma margem de erro e uma margem de risco, mas que a gente não deveria mudar todo o sistema para uma margem de risco relativamente pequena. Mas eu estou de acordo com Vossa Excelência e com o ministro Lewandowski que o habeas corpus deve ser essa válvula de escape. Não temos uma divergência nesse ponto. E até dialogando com a pesquisa de Vossa Excelência, não sei se foi isso que levou o eminente ministro Gilmar Mendes, no voto proferido hoje, a dizer a respeito de um trânsito em julgado progressivo, em voto também brilhante, bem fundamentado, e indo à normativa italiana e à teoria jurídica, ao dizer que poder-se-ia entender como já transitado em julgado algum HC recusado. Sua Excelência não está aqui para reafirmar, mas pelo menos foi o que eu entendi do voto de Sua Excelência. Se o acusado ou o condenado já se adiantou com um HC que foi rejeitado, o resp dele, que estaria lá aguardando um julgamento futuro, já poderia ser desconsiderado para fins do trânsito em julgado ficto, na medida em que Sua Excelência aderiu a esta tese, como já declararam anteriormente, desde mais de quase um ano, praticamente há um ano atrás, na turma, Sua Excelência aderiu a essa tese de se aguardar até a decisão do Superior de Justiça. E hoje trouxe essa ideia de um trânsito em julgado progressivo na medida que os HCs são substitutivos. E vejo aqui a importância desse diálogo, a importância desse modo de proceder, que ele é extremamente construtivo, essa dialética. Ao fim e ao cabo, sairá uma decisão. Sairão aqueles que tiveram a sua proposição referendada pela maioria, e essa proposição é aquela que o colegiado deliberou como um todo, e os votos vencidos ficam para registro da história. Mas o que é importante, como salientou o voto da eminente ministra Rosa Weber, é a questão da colegialidade. Mas dentro dessa proposição que eu fiz, de tentar um caminho do meio em relação ao pedido subsidiário na ação declaratória de constitucionalidade 43 e 44, eu trago o voto, evidentemente, aqui repetindo, e não vou fazer a leitura, já falei bastante, muito mais do que deveria, mas eu gostaria de destacar alguns pontos, senhora presidente, a respeito de algo que já avançamos muito em relação ao chamado combate à impunidade. Vossa Excelência, quando aqui assumi cadeira, Vossa Excelência estava na primeira turma para a qual eu fui, na época presidida pelo querido amigo comum de todos nós, Aires Brito, ministro Aires Brito, quando ainda usava o Carlos Brito como um nome de ministro, depois ele alterou, e por uma curiosidade da história, carinhosamente ele disse: eu mudei para Aires Brito porque você adotou Dias Toffoli, eu achei bonito colocar os dois sobrenomes. Então, Sua Excelência, que já estava aqui como Carlos Brito, então aqui nós achamos, ministro Marco Aurélio, acordos de Carlos Brito e de Aires Brito, mas é exatamente o mesmo e brilhante ministro e hoje um brilhante advogado. Mas me refiro, senhora presidente, à questão de entender que, para fins de prescrição, as condenações que têm
apelos pela via especial ou extraordinária não admitidas na origem, e que depois essa não admissão sejam mantidas pelo superior ou pelo Supremo, não impedem, ou seja, não impedem o marco da coisa julgada lá no passado, para fins, doutora Raquel Dodge, de não haver, através do uso, do abuso dos recursos infundados, tanto que inadmitidos na origem, a contagem do prazo prescricional. Quando aqui assumi, essa jurisprudência era pontual. Era pontual. Tinham poucos precedentes. E me refiro aqui, deixa eu só localizar no voto escrito esta passagem. Digo então no voto escrito, senhora presidente, eu vou até me ater mais ao escrito para não divagar tanto. Digno de nota, digo eu no voto, ainda o entendimento desta Corte de que os recursos especial e extraordinário não admitidos na origem, em decisões assim mantidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de impedir a formação da coisa julgada. Ilustrativo a esse respeito, o voto condutor de julgado proferido no ARE, segunda turma de minha relatoria. Aqui eu busquei o mais recente. É pacífica a jurisprudência, então temos precedente nesse sentido, tanto na primeira turma quanto na segunda turma. Embora sabedor que há colegas que têm reservas a esta posição, mas tem, em razão de formação de maioria na turma, acompanhado. Então, destaco desse julgado, área 806.216, agravo regimental. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o indeferimento do recurso extraordinário na origem, por inadmissível, e a manutenção dessa decisão pela Corte, não tem o condão de obstar a formação da coisa julgada. Confira-se julgado específico sobre o tema. E aí citei julgado do habeas corpus 86.125, segunda turma, publicado em 2 de setembro de 2005, de relatoria da ministra Ellen Grace, e do qual destaco a seguinte passagem. O trânsito em julgado da condenação é marco divisório de duas espécies de prescrição. Com o trânsito em julgado termina a fase da pretensão punitiva e tem início a fase da prescrição executória. Mas o condenado pode, sim, impedir e obstar a formação da coisa julgada. Basta interpor recursos especial e extraordinário. Palavras de Ellen. Repito, mas o condenado pode, sim, impedir e obstar a formação da coisa julgada. Basta interpor recurso especial e extraordinário. Indeferidos, porque inadmissíveis, pode o condenado lançar mão dos agravos do instrumento e até mesmo dos agravos regimentais, caso tenha o segmento negado. Pode ainda manejar embargos de declaração. Porém, não pode ser olvidado que o recurso capaz de impedir a coisa julgada é o recurso admissível na voz de Ellen, que depois passei a subscrever para meu posicionamento. E se o Supremo Tribunal Federal, diz ela, e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a inadmissibilidade, confirmando o que decidido no juízo de admissibilidade, os efeitos deste reconhecimento retroagem para fins de formação da coisa julgada ao momento da inadmissibilidade na origem dos referidos recursos. Consigno isso em opter dictum, senhora presidente, para dizer que o fato de se aguardar o STJ não se está aqui a estabelecer a possibilidade de prescrição. Por quê? O recurso especial não admitido na origem, mantido isso no STJ, a nossa jurisprudência é de que a coisa julgada se formou lá atrás, então não há que se falar em contagem de prazo prescricional. E essa tem sido a sólida posição das duas turmas desta Corte. Também um outro ponto que eu já toquei aqui nos debates, senhora presidente, o relativo ao Tribunal do Júri. O relativo ao Tribunal do Júri. E já me manifestei na turma, senhora presidente, que, em razão do mandamento constitucional, digo eu então, vislumbro, todavia, uma
possibilidade de imediata execução de julgado, sem aguardar o Superior de Justiça. Sem aguardar o Superior de Justiça, que é exatamente quando se tratar de decisão confirmatória de condenação emanada do Tribunal do Júri, em decorrência da soberania dos seus veredictos, cuja matriz está na própria Constituição. Refiro-me ao artigo 5º, 38, letra C, da Constituição Federal. E aí eu destaco que tive oportunidade de me referir em julgamento ainda na primeira turma, no HC 114.214, relator ministro Marco Aurélio, no seguinte sentido, citando obra de Souza Nutti, Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais. A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a aprovação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri. Cito a fonte. E digo também que, a par desses conceitos, pode-se dizer que o princípio constitucional da soberania dos veredictos confere à decisão dos jurados, em tese, um caráter de intangibilidade quanto ao seu mérito. E somos sabedores que as oportunidades recursais em matéria de decisão do Tribunal do Júri se referem a questões formais. A questões formais. Pois bem, faço esse optedicto para exatamente comungar de temas aqui por colegas já debatidos, em especial o ministro Luiz Roberto Barroso e agora o ministro Luiz Fux, que citou casos de tribunal decisões condenatórias do Tribunal do Júri, que a pessoa sai livre. Realmente isso tem que acabar. O Tribunal do Júri sentenciou, através do juiz presidente, que a decisão é do júri e quem prolata a decisão é o juiz togado, mas o juiz togado declarando a culpabilidade, a soberania do júri impõe a imediata prisão. Fica aqui como um optedicto, mas também como fundamento, na medida em que eu já afasto as decisões do Tribunal do Júri da possibilidade de uma não execução imediata da pena. Tribunal do Júri, execução imediata da pena. E concluo, senhora presidente, acabei por não fazer a leitura do voto, farei a juntada, concluo, só para ter a parte dispositiva do meu voto, que o sistema, em suma, em meu sentido, o sistema processual penal endossado pela jurisprudência da Corte dispõe de mecanismos hábeis, esses que acabei de citar, do impecer a coisa julgada, para obstar o uso abusivo e protelatório dos recursos criminais. E cito aqui a questão de ordem referente, que foi citada pelo ministro, no voto do ministro Gilmar Mendes, a questão de ordem em caso paradigmático em que, faltando 3 horas para a prescrição, o recurso extraordinário deu entrada no Supremo Tribunal Federal. Faltando 3 horas para a prescrição. Tanto que, quando eu fui deliberar, ministro Celso de Mello, eu chamei testemunhas, porque se houvesse alguma contestação que despachara depois da meia-noite, assinei a decisão por volta de 11h30. Por volta de 11h30. Ela foi atacada, evidentemente, por agravo. Levei o tema à turma, sugerindo que viesse ao plenário, porque era algo inédito, e veio ao plenário, e o plenário placitou posição, salvo engano, com o voto em contrário do eminente ministro Marco Aurélio, em relação à possibilidade da decretação monocrática do trânsito em julgado. Mas ali o fiz porque fundamentado no abuso de recorrer. Houve, perante o Superior de Justiça, 27 recursos num mesmo processo. Abuso de recorrer.
E daí também, diante dessa realidade, a proposição que respeitosamente faz, na data de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, que então o marco seria a primeira decisão no Superior de Justiça. Vou refletir sobre isso. Ministro, voltando um pouco atrás. Pois não. Quanto aos pronunciamentos do Tribunal do Júri, a ordem jurídica prevê a apelação a ser interposta, que pressupõe a ausência do trânsito em julgado. Mas é limitada, ela não devolve a matéria de mérito, na minha ótica, de acordo com os... São 4 situações jurídicas em que se tem adequação, para não utilizar o termo que se vem utilizando quanto ao habeas corpus, conheço, não conheço, porque não é recurso, aí eu utilizo a adequação, que se tem a adequação da apelação. Tem aquele famosa hipótese da possibilidade do recurso quando manifestamente contrária à decisão, seja condenatória, seja absolutória, posterior à sentença de pronúncia, que poderia, em tese, ser uma questão relativa a mérito. Mas nunca é mérito, porque o tribunal não pode absolver ou condenar. O que ele pode fazer é refazer o júri, determinar. Mas aí o tribunal de apelação, a matéria de mérito não é devolvida, ele pode determinar que se faça um novo júri. Mas é a minha ótica. Existe a possibilidade de decisão contra a prova dos autos também. Eu apenas responderei porque eu não admito, eu não admito, frente ao que venho sustentando, né, a possibilidade de se ter a execução a partir do que se proclama como soberania do júri. Reconheço a soberania, né? Não se pode adentrar no tocante ao mérito que levou os jurados à conclusão, mas nem por isso eu chego à possibilidade de execução imediata do que decidido, sem aguardar-se o prazo, o decurso do prazo para apelação. Respeito e admiro as posições de Vossa Excelência, mas no ponto específico eu já tenho, como Vossa Excelência... Assim, eu votei na primeira turma e fiquei vencido. E como Vossa Excelência relator, viu... Se não me falha a memória, o ministro Luiz Roberto Barroso, eu fui relator de um dos inúmeros habeas corpus em que eu implemento a liminar e a turma não conhece do habeas, né? E acaba revogando essa mesma liminar, ainda que configurado, por exemplo, um excesso de prazo de 7 anos da preventiva, né? Deve ter sido um desses casos. E eu citei aqui um caso exatamente em que eu me manifestei no caso de relatoria de Vossa Excelência, afirmando essa proposição já há muitos anos atrás de que tenho esse entendimento de ser a decisão do Tribunal de Júri soberana e, portanto, tem que ser executada de imediato. Então, eu ressalvo, do meu entendimento, as decisões emanadas condenatórias por parte do Tribunal do Júri. E, aliás, já debatemos aqui que esta questão dos homicídios no Brasil é de uma gravidade sem igual e realmente boa parte do mundo. É uma infelicidade que nós temos que enfrentar e uma injustiça que ocorre com as vítimas e com as famílias das vítimas que não têm a justiça realizada e sequer têm a investigação feita de maneira adequada. Pois bem, então, o que eu concluo aqui, senhora presidente, e para mim é muito importante, na medida em que iniciei dizendo da metodologia e da teoria aplicada ao voto, mas então, se vai se seguir uma metodologia dentro da moldura que é euseniana, então tem que se aplicar o trânsito em julgado. É que os fatores de correção que eu vou usar, para usar um termo do querido professor Luiz Otávio Rodrigues, que desenvolve esse tema em matéria de direito civil, em obra ainda inédita, que foi a sua defesa de tese de livre docência na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e que deve ser publicada em breve, ao falar da necessidade, e numa crítica ao novo direito civil, a ideia de um direito civil permeado pelos princípios constitucionais, ministro Fachin, a crítica, a obra dele vai nesta linha. Esse eminente professor, discípulo do meu querido, do nosso querido ministro Alexandre, professor Antônio Junqueira de Azevedo, um discípulo cearense do Antônio Junqueira de Azevedo, ele diz exatamente que no direito civil os fatores de correção têm que ser, e ele usa essa expressão, os fatores de correção têm que ser encontrados dentro do próprio direito civil,
não também no sentido de que as normas constitucionais não incidam, mas que os fatores de correção não precisam, o direito civil, ele, na sua sistemática e na sua no direito privado, tem que se respeitar aquelas premissas do próprio direito civil, e ali é uma obra que tenho certeza que será uma obra de referência e que muito nos fará refletir. Um querido amigo comum nosso aqui, de vários aqui, do ministro Fux, do ministro Barroso, Gustavo Tepedino, participou desta banca, que foi realizada nos dias 7, 8 e 9 de dezembro do ano passado, e que realmente é bastante interessante as reflexões que traz esse professor no âmbito do direito civil. Mas aqui, trazendo essa ideia dos fatores de correção, eu estou procurando os fatores de correção para uma via do meio, não na sociologia, não no realismo, não, mas dentro do próprio sistema jurídico, qual seja, realmente, os inúmeros recursos que a realidade nos mostra dentro do sistema jurídico. No sistema jurídico, com a emenda constitucional 45, o recurso extraordinário se objetivou, ele não é mais subjetivo, como já o fundamentei, e, portanto, a repercussão geral deu um caráter diferenciado ao recurso extraordinário, e daí, então, assentar, dentro de fatores de correção do próprio direito penal, processual penal, que a solução devida a ser aplicada ao caso é aguardar-se a possibilidade de a não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E assento, senhora presidente, que isso não impede a decretação de prisão com fundamento no artigo 312. Mas aí é uma prisão de caráter cautelar, com fundamento. E isso não impede que haja o trânsito em julgado dentro da nossa jurisprudência do recurso especial não admitido e confirmado no superior, e aí então não corre a prescrição. Isso também com as ressalvas quanto ao tribunal do júri, ou seja, com algumas condicionantes, mas todas elas, afirmo e reafirmo, todas elas fundamentadas em normas constitucionais ou legais, dentro da metodologia da dogmática jurídica, todas fundamentadas no direito. É assim que voto, senhora presidente, pedindo vênia. Então, Vossa Excelência acompanha a divergência? Não exatamente, senhora presidente. Porque tem as ressalvas. Em relação a essa questão relativa a uma progressividade. Ao marco. Pelos meus fundamentos, senhora presidente. Sim. Mas então Vossa Excelência está divergindo. Quanto ao dispositivo de se aguardar o superior, sim, a parte dispositiva, sim. Ao Superior Tribunal, nesse ponto, Vossa Excelência acompanha a divergência a possibilidade para se aguardar. Mas é que eu coloco todas essas situações. E, portanto, neste caso, Vossa Excelência está deferindo. Deferindo em parte a ordem. Em parte a ordem. Exatamente. Porque o pedido era... Existe o pedido sucessivo, né? Concedo a ordem. Concedo a ordem na forma do pedido sucessivo, tal como no caso do ministro Marco Aurélio. Ministro...